Armanda Porfírio, Fute das Minas. Arthur, o Brasil começou jogando muito bem o jogo, mas acabou perdendo o domínio, a intensidade, a vantagem de 2 gols, cedendo a vitória para a França. A que você atribui a derrota de hoje e por que as substituições foram feitas apenas perto do fim do jogo? Bom, eu vi que a gente iniciou o jogo dentro de um plano com as atletas, em 4 dias de preparação, diferente da França que teve muito mais dias, estão reunidas desde o dia 11. Isso a gente sabia que poderia fazer uma diferença. A gente foi muito feliz e muito bem executado esse plano no primeiro tempo, especialmente, que poderia ter feito muitos gols. Para mim, no primeiro tempo, a gente poderia ter saído com 4, 5 a 0. E digo a 0 porque a França não teve chance. O gol da França foi uma falta escandalosa na Fê Palermo. A Diani, que é a jogadora que cabeceia a bola para o gol, ela na intermediária puxa completamente a nossa jogadora, a zagueira Fê. E aí o árbitro, né, o VAR não funcionou mais uma vez, né, com a seleção brasileira. A gente volta para o segundo tempo também, criando oportunidades, poderia ter feito o terceiro gol. A França também num jogo arriscado, bastante arriscado contra a gente. Acho que foram 2 equipes que buscaram a vitória e aqui comigo sempre vai ser assim na seleção brasileira. A gente está num processo de construção e as substituições, elas um pouco tardias, não é mais do que eu costumo fazer. Elas foram justamente por esse processo de construir uma equipe daquilo que eu penso, né, no processo que a gente, não para a Copa América, mas de observações que eu preciso fazer. E então vai ser assim, ora a gente vai fazer substituições bem mais cedo do que hoje, ora eu vou insistir um pouco mais com algumas vivências e que é importante para o desenvolvimento das atletas, para a análise das atletas e também para aquilo que a gente analisou do grupo, muitas jogadoras, né, numa condição que para essa partida eu acho que não eram as ideais e a gente vai ter um tempo agora para preparar o grupo inteiro para a Copa América, que é o nosso objetivo mais próximo agora e que eu vejo que a seleção tem totais condições de sair campeão e precisamos sair campeão. Tainá Fiore, GE. O Brasil foi a única seleção da Copa América que enfrentou um adversário europeu. Qual a importância desses jogos contra os top 10 do mundo para a preparação? Você acredita que esse preparo diferente positivo possa ser até mesmo um dos motivos que faz com que a seleção brasileira esteja em outra prateleira comparada com os adversários seguintes? Olha, eu acho que na Copa América a seleção da Colômbia está numa prateleira muito parecida. O futebol hoje é muito nivelado, né? Respeito muito a história do futebol sul-americano, né? Então todas as seleções melhoraram, estão mais organizadas, com um pouquinho mais de apoio. Existem ótimas jogadoras jogando fora dos seus países, né? No futebol sul-americano hoje em dia. Mas a opção por jogar contra uma seleção europeia, e assim será também em outros momentos, com seleções do mais alto nível, pelo estilo de jogo, por aquilo que a gente historicamente tem, que são as seleções que chegam numa Copa do Mundo e Olimpíadas na fase mata-mata, que é sempre o nosso objetivo, vencer competições. Então, quanto mais a gente enfrentar essas seleções e conseguir, né, dar essa experiência a jogadoras jovens, a um grupo, né, que vem se modificando e que vem sendo um grupo bastante aberto de observação de atletas, para o nosso grande objetivo lá em 27, eu acho que eu vejo que é muito importante. É claro que foi uma derrota muito doída, mas a experiência, né, de como a seleção se impôs e criou muito mais oportunidade do que a França, né, oportunidades, finalizações inclusive no gol, as chances, né, de o time fazer o gol sempre do Brasil muito mais alta do que da França. Então, fora de casa, com pouco tempo de preparação, né, muito desigual nessa data FIFA em relação ao adversário, eu acho que a gente tem sim pontos positivos nesse processo, né, e o resultado, claro que a responsabilidade maior é minha. Beatriz Ocolota, NT Esportes. Arthur, o Brasil poderia ter feito 3, 4 gols ainda no primeiro tempo, depois a França se sentiu confortável para crescer, a seleção não conseguiu chegar com tanta efetividade. Como é que você avalia o momento ofensivo da equipe no jogo de hoje? Não, discordo que a gente não chegou com tanta efetividade talvez, mas a gente criou chance, inclusive um chute muito bom da Duda na entrada da área, que a gente sabia que algumas vezes ia sobrar esse espaço. A equipe trabalhou bem a bola, a Duda foi muito feliz, foi uma grande defesa da goleira.
A gente teve uma jogada de falta também com desvio da Guti muito próximo de também empatar o jogo. Antes, né, da França virar a partida, a gente teve muitas oportunidades na volta do segundo tempo também. Além do puxão na Fê, no primeiro gol da França, eu vi para mim um pênalti claro também, que era um chuta a bola na direção do gol, então a bola estava indo na direção do gol, esse é um critério para se marcar o pênalti. Então o Brasil teve chances, né? A França é uma grande equipe, é claro que do jeito que a França veio, né? Com a marcação agressiva, se expondo também em relação aos duelos das nossas meia-pontas, né? Atacantes contra as defensoras, era um jogo que ia ser um jogo com oportunidades também para elas, né? Dos dois lados, porque elas tinham volume e muita qualidade. Jogadoras francesas são muito qualificadas, elas jogam em grandes clubes da Europa, clubes que são campeão ou sempre chegam nas finais da Champions League. Então a gente fez um jogo, no meu ponto de vista, franco, um jogo com bons duelos contra grandes adversárias e um pouco pela arbitragem e também, obviamente, muita coisa que a gente precisa melhorar no nosso processo, a gente não conseguiu vencer. Gabriel Dias, Arthur, você acredita que a marcação em bloco alto na primeira etapa gerou prejuízo na segunda? Não, de maneira nenhuma. Talvez ele tenha falado isso na questão física, né? Não acho que gerou prejuízo nenhum. Acho que o primeiro tempo sim foi muito desigual, né? O Brasil e França, a gente tem um domínio tão grande e criar tantas oportunidades, isso nunca aconteceu, né? Nunca aconteceu. Podem pegar o histórico. O Brasil nunca havia vencido a França até nos Jogos Olímpicos, né? Então a gente venceu nos Jogos Olímpicos, teve chance de vencer fazendo muito mais gols hoje. Então foi um primeiro tempo inédito, né, no meu ponto de vista, entre esse confronto, seleção brasileira e seleção francesa. E natural que o segundo tempo fosse mais equilibrado, e a França foi bastante eficiente, né, nas chances que criou e contou sim com um apoio da arbitragem para lances capitais hoje. Felipe Salles, meu timão. Arthur Johnson vem de uma temporada goleadora no Corinthians, com 9 gols em 18 jogos. Na seleção também marcou durante a vitória contra o Japão. Qual a importância de ter uma centroavante em boa fase em seu elenco durante torneios de tiro curto, como a Copa América? Eu acho que a Johnson vive uma grande fase, assim como as outras jogadoras também. A gente tem aqui a Guti como artilheira, né, em todas as competições praticamente que ela participa. A Gil, que infelizmente precisou sair hoje do jogo, mas vem num grande momento. A Keron, que foi um destaque nos últimos jogos, nos treinos. Uma jogadora que a gente sabe que é do mais alto nível, entre as maiores jogadoras que a gente tem hoje no mundo. A Marta, como que não tem jogado agora como 10, né? A maior jogadora de todos os tempos. A Dudinha, que oscilou, obviamente, um pouquinho hoje, mas vem também num grande momento no seu clube. A Portillo, que está voltando. A gente tem muitas opções, né? Muitas opções de frente. E isso vai fazer a diferença para que a gente tenha um repertório também de trocas, de características de atletas para a Copa América, para esse processo pós-Copa América também. E é óbvio que, no caso da Johnson também, por mais que tenha um grande momento, teve só 2 dias de preparação conosco, né, o -2 e o -1, porque a Federação Paulista marcou um clássico antes da viagem, e esse clássico tiveram atletas titulares, né, que jogaram, e outras que poderiam, né, jogar um pouco mais também, ou chegarem melhores preparadas, é o caso da dupla de ataque. Fabiola Tiede, portal do Gremista. Arthur, teu resultado em mãos depois de levar uma virada, passa pela questão psicológica das meninas? Não, nem um pouco. Acho que a seleção tem se mostrado muito forte. A gente vem de 2 resultados contra Japão e Estados Unidos virando, né, o jogo. Hoje também tivemos chance no final da partida, de empatar. Não vejo a equipe tendo nenhum tipo de instabilidade na parte emocional. Acho que o futebol, ele às vezes nos dá essas oportunidades de abrir um placar maior, isso não foi feito. E a gente sofreu contra uma equipe muito qualificada também. Então, em nenhum momento eu vi a seleção ou dispersa, ou jogando, né, fora da sua característica, ou entregue, né? Pelo contrário, acho que a seleção em todas as datas FIFA, as últimas, né, exceto
o primeiro jogo contra os Estados Unidos, né, que foi o primeiro jogo do ano, mas todos os outros, a equipe, nesse aspecto psicológico, tem se comportado muito bem. Isabela Baeta no ataque, Estado de Minas. Boa noite, Arthur. A Marta jogou quase 90 minutos. Nas outras partidas ela vinha sendo substituída antes. Qual foi o seu critério para o jogo de hoje e se teremos mais atuações longas? O critério foi justamente essa observação no processo que eu queria fazer, não só em relação a Marta, mas em outras atletas também. O critério também foi, né, a gente ter diminuído o número de possibilidades, né, com a Portillo ainda não em condição, com a Gil que saiu, já que foi uma troca no jogo, saiu antes, teve também o critério de o momento como cada atleta chegou aqui, né, para a exigência que o jogo se mostrava, mas especialmente por essa questão de algumas decisões a gente precisar observar para ter, né, cada vez mais opções certeiras para a competição. Christopher Henrique, Voz do Esporte. Arthur, em boa parte do segundo tempo, a França criou jogadas pelas laterais e assim resultaram em 2 gols da adversária. O que fica de lição nessa parte do campo para arrumar a visão da Copa América? O segundo gol foi por dentro, não foi pelas laterais, né? Foi um bate-rebate ali, que também eu vi o lance, não sei se o VAR checou, mas me parece que as atletas, tinha atleta impedida na trajetória da bola, mas foi um lance que a França associou por dentro, né? Teve um bate-rebate. O terceiro gol, sim, foi um erro de encaixe de área nosso, né? Que dava para a Duda e a Marisa já marcarem as suas jogadoras, aí ficou a Catotô contra a Luane. É uma situação difícil, teve um erro da Isa, né, também, que eu me lembre, acho que na origem da jogada, né, e depois conseguiu ter o cruzamento, então que eu me lembro mais ou menos dos 2 gols foi isso, e o primeiro eu já falei, foi uma bola de cruzamento, mas a Fernanda só não estava lá porque foi puxada pela Diani. E então a França é uma equipe que vai atacar o Brasil como sempre atacou, sempre teve inclusive vantagem, respondendo a pergunta, maior ainda pelos lados, né, do campo. Historicamente, se vocês forem ver os gols de França e Brasil, isso aconteceu. A gente acho que conseguiu inclusive minimizar e bloquear muitos pontos fortes que a França tem, jogando em casa com uma preparação tão grande para a Euro, né? E invicta no ano, 7 jogos, 7 vitórias, agora 8, né? Foi esse o retrospecto do ano da França, mas a gente também faz um ano muito bom e foi bastante importante esse jogo para nós. Cíntia Barlin, Globo, Sport TV. Arthur, o Brasil foi bem intenso no primeiro tempo e garantiu um grande desempenho. Acredita que uma queda dessa intensidade no segundo tempo colaborou para o placar? Combinado com as trocas da França, você avalia que a saída da Gil também foi algo prejudicial, principalmente nesse combate característico dela no ataque? Obrigada. O combate da Gil é bastante importante, sim. Ela tem uma pressão muito eficiente, né? É difícil encontrar atletas que consigam fazer bem essa fase do jogo tão bem quanto ela faz, né? Então, dentro da característica nossa, claro que, né, se foi escalada, né, era a melhor decisão para início, foi ruim perder, mas a seleção sempre vai ter alternativas, né? A gente jogou um primeiro tempo contra uma seleção que é intensa e a gente conseguiu fazer com que todos observassem dessa maneira, né? Uma intensidade ainda maior do Brasil e criando tanta chance como a gente criou, óbvio que a França até na sua escalação inicial, né, e as trocas que tinham, a França ia conseguir manter ou até crescer a intensidade no segundo tempo, porque as jogadoras que entraram, isso a gente já sabia, foi falado aqui quando eu vi a escalação, alertei as jogadoras, a gente sabia que a intensidade da França pelas jogadoras das trocas ia se manter ou até subir, então era algo natural, algo que a gente teve um segundo tempo mais equilibrado dentro de um Brasil e França, né? O que destoou foi um primeiro tempo excelente nosso, que não foi, né, 2-0 pela arbitragem e também não pelo erro da arbitragem que a Diani segura a Fê Palermo de forma escandalosa na origem da jogada e também pelas oportunidades, muitas oportunidades que a gente perdeu. Ivana Negrão, ESPN. Arthur, como é que você avalia a perda da Gil e a entrada da Dudinha? O Brasil perdeu pressão na saída de bola, Dudinha sentiu o jogo, perdeu muitas chances e Brasil quer em termos de eficiência?
Olha, a troca natural, né? A gente está indo para uma competição, a Gil, a princípio, né, não houve nenhuma lesão mais séria, mas sentiu uma sobrecarga. A gente teve o cuidado, né? Isso faz parte, né, de uma preparação para uma competição como a que a gente vai ter agora com a Copa América. A troca em si, a gente sempre vai ter grandes jogadoras para entrar, então quando uma sai sempre vai ter ótimas opções, eu sou muito tranquilo em relação a isso. A Dudinha, acho que ela realmente sofreu um pouco por ter chegado muito em cima, né? A gente tem um fuso de 5 horas, né, do Brasil até aqui. Ela jogou um clássico, né, difícil, jogou o tempo inteiro. Ou saiu acho que no final só do jogo contra o Corinthians, então realmente a condição dela para a partida hoje não era ideal, né, porque a Federação Paulista marcou esse clássico e elas vieram só com 2 dias de treino, então talvez isso tenha impactado, mas eu sou muito tranquilo em relação a isso, a qualidade do grupo e faz parte do futebol, às vezes precisar ter uma troca mais precoce como foi. Roberta Nina, de Bradoras. Arthur, gostaria que você elencasse quais os principais problemas, erros e também os pontos positivos do time que você deve preservar e explorar para os próximos jogos. Obrigada. O time para os próximos jogos a gente vai decidir, né, depois da preparação, né, analisando cada adversário, cada fase da competição, né. Uma competição ela é muito diferente das datas FIFA, né, então a gente sabe como conduzir uma primeira fase, como a equipe precisa chegar, né, no mata-mata para ser uma equipe campeã, então isso vai ser feito e decidido, né, mais para frente, né, em relação aos próximos confrontos na Copa América. Eu vi que hoje a gente teve muitos pontos positivos, um primeiro tempo muito desequilibrado em termos de chance de gol, como, né, já falei algumas vezes aqui, o Brasil nunca enfrentando a França teve um domínio tão grande como foi nesse primeiro tempo, né? Historicamente o retrospecto é muito ruim, nunca havia vencido antes das Olimpíadas, Jogos Olímpicos, e vencemos, e hoje poderíamos ter feito 4, 5 gols no primeiro tempo, pelas chances que criamos muito claras, né? E oferecemos pouquíssimas para a França, foi só o gol que, de novo, é um puxão muito claro na Fê Palermo, na origem da jogada, infelizmente, né, o VAR não trabalhou novamente como deveria, e a gente fez um segundo tempo equilibrado, um jogo franco. Acho que a seleção francesa se preparando para a Eurocopa e jogando de forma encorajada, com a qualidade das jogadoras que ela tem, também está no caminho bom. O segundo tempo foi bastante disputado, como sempre equilibrado com chances para os dois lados. E a gente, não é que a gente perdeu o controle do jogo, é que realmente ficou um jogo mais dentro da realidade do confronto Brasil e França. E mesmo assim a gente, né, também teve uma questão, né, do chute da Keren, talvez um pênalti que podia mudar, talvez um impedimento no segundo gol da França também, mas independente da arbitragem, a gente conseguiu criar chances com a Duda, com a Guti, no final do jogo, né, e no geral, né, bem mais chances do que a França. Mas o futebol é quando a bola entra e o resultado final ele é esse, e a responsabilidade maior sempre vai ser minha quando vier uma derrota como hoje. Alan Caldas, Globoesporte.com. Arthur, a seleção tem mostrado muita força ofensiva, mas nem sempre conseguimos ter a mesma eficiência na defesa. No último jogo, sem sofrer gol, foi 1-0 sobre a França nas Olimpíadas. Depois disso, já são 11 partidas sendo vazado. Esse desequilíbrio te preocupa ou é um risco calculado? Se preocupa, como corrigir? Olha, claro que a gente entra para não sofrer gols, mas a gente entra acima de tudo para fazer gols, para ganhar o jogo. E para ganhar o jogo, você precisa fazer mais gol que o adversário, não necessariamente não tomar, né? A gente tem uma cultura aí de muita crítica, né, a situações de quando a equipe leva gol, ou ao treinador, ou, né, culpar uma ou outra jogadora ou jogador no nosso futebol, que atrapalhou demais os times. O Brasil com tanto talento, né, começou as equipes masculinas, femininas, a pensar mais e não perder do que querer ganhar. Eu nunca trabalhei dessa forma, eu acredito muito na qualidade das nossas jogadoras, então a equipe pode ter tomado os gols nesse histórico recente, mas também venceu muito mais jogos contra grandes seleções, teve um resultado maior da história, né, junto com outros dois, que foi o resultado olímpico. A gente subiu no ranking como há muito tempo o Brasil não estava, a gente tem feito, esse grupo de atletas tem feito coisas incríveis
E obviamente que a gente não está satisfeito pelo dia de hoje, mas também entendo que o processo é um processo desafiador e que a gente precisa sim ter as correções defensivas. Isso com o tempo, obviamente, para as competições ajuda, mas também os jogos, né, exigindo, como foi o de hoje, né, duelos muito fortes, né, contra as francesas, isso também vai amadurecendo e preparando melhor as nossas jogadoras. Para fechar, Robson Nogueira, Pavel Brasil. Arthur, a seleção tem mostrado bons momentos técnicos e intensidade, mas parece não conseguir controlar o emocional do jogo. Começa acelerando, mas quando o adversário muda a dinâmica, o Brasil reage tardiamente. Existe hoje, no seu entendimento, um plano real para treinar não só o físico e o tático, mas a tomada de decisão sob pressão em jogos grandes? Isso não existe aqui. Eu não vejo a seleção, como eu já falei na outra resposta, tendo nenhum problema nesse aspecto psicológico, mental da partida. Pelo contrário, acho que a equipe hoje é uma equipe muito presente, né? Uma equipe muito com poder de reação, como foi nas últimas 2 datas FIFA, né? Contra os Estados Unidos, contra o Japão, você virar jogos contra essas seleções não é uma tarefa fácil, né? Hoje foi ao contrário, o futebol tem disso, elas viraram o jogo, né? Com interferência clara da arbitragem, com a qualidade que o futebol francês tem, mas que era um jogo que a gente poderia ter, né, uma vantagem muito maior, como eu também já disse. Ninguém precisa se preocupar com o psicológico da seleção, o ambiente é ótimo, as atletas, apesar de jovens, são muito encorajadas, com muita personalidade. É uma equipe que eu vejo amadurecendo, pelo contrário, eu vejo amadurecendo muito mais, né, nesse sentido. E acho que historicamente sim, o Brasil já teve alguns momentos que isso talvez fosse um problema maior do que hoje, mas não vai fugir nunca do nosso foco também de atenção, de avaliação, né, da gente ter uma equipe realmente forte, né, no aspecto psicológico e da tomada de decisão, respondendo a pergunta diretamente. Isso tudo não dá para ser excluído, o tático, o físico, a tomada de decisão, não são coisas que você treina isoladamente. Os exercícios, os treinamentos, eles buscam, né, o tempo inteiro as situações de jogo e a realidade do jogo, né? Então, é uma bobagem a gente querer segregar o futebol, né, a performance, o desempenho, ela realmente envolve todos esses aspectos juntos, né? E por isso o futebol ele é tão interessante.